2. 3 podcasts, 3 irmãos na área. Quem fala com vocês, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, o Borracha. Na mesa operando nosso produtor Arthur Andrade. E aí, Robertinho, bom dia. Bom dia, fala aí, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário estarão nos vendo. Fala aí, meu irmão, beleza? Acho que quando é no bom dia dá pra saber que a gente tá gravando de manhã, assim, não dá, não? Mas é porque geralmente a pessoa vai estar vendo à noite. Você fala bom dia, ele não vai entender muito. Não, sim, assim, mas é porque eu fico pensando nisso às vezes, assim, o fato de falar, pô, bom dia. Tá, beleza, mas parece que a voz, assim, de quando você, da manhã, tô ela é ligado. diferente, né? Ela começa a esquentar. A sua, por exemplo, fica mais robusta ainda, fica bom dia. Então. É isso. E aí? Preparado pro nosso podcast hoje? Eu vou me sentir um privilegiado aqui nesse momento, porque assim, quem não tem o interesse de saber os caminhos da vida, né? Quem não tem esse interesse, preocupação não tem, então é um cara despreocupado. Eu não, eu sou um cara muito preocupado. Eu estou muito preocupado e eu quero saber o caminho da minha vida. Principalmente depois de alguns... Depois de ontem, né? Ontem, exatamente. Ontem teve muita bagunça, eu preciso saber se o meu caminho tá limpo. Hoje você vai saber, a gente tá com uma convidada bem especial aqui. Agradecer a presença da Isadora. Obrigado, viu? Tá aqui com a gente. A gente tava conversando antes, não é taróloga ou é taróloga? É taróloga e cartomante, os dois. Quero explicar um pouquinho também sobre isso. Mas, antes de tudo, quero agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade. E é, com certeza, algo que vai engajar na minha carreira futuramente. Que bom. Que eu estou começando. Já faz um tempinho, né, gente? Mais ou menos uns 3, 4 anos que eu tô aí nessa caminhada da espiritualidade. Então, você tava falando, você vem de uma cidade pequena, né? Charqueadas. Eu venho de uma cidade pequena, Charqueada, cidade do Charque. As pessoas veem isso com bons olhos quando tipo, você fala, pô, eu sou uma cartomante. Olha, sendo bem sincera, não. Eles não veem com os bons olhos. Agora, com o engajamento, com a repercussão, sim. Mas no início eu tinha muita vergonha, sabe? Tanto que eu criei um perfil fake, né, na pandemia, porque eu tinha esse receio de começar a gravar, né? E o pessoal, enfim... Teve muitos haters, muita gente debochando, processo também recebi. Como assim? Porque assim, quando eu digo que eu sou espiritualista, quando eu digo que eu jogo cartas, principalmente o pessoal de religião, eles não entendem, sabe? Eles acham que precisa ter aquele famoso axé das cartas. Mas eu gostaria também de explicar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Então, eles me atacaram bastante, disseram pra mim que eu não era capaz, que o que eu tava fazendo ali, enfim, aqueles ataques. Aí eu falei, nossa, então eu vou te processar. Mas aí, bloqueei de tudo, enfim. Sabe, cidade pequena, tu sabe como é mesmo, que é. Você fala, tipo, igreja, uma entidade religiosa ou pessoas de religião casas diferente? de batuque, casas de religião. É porque assim, olha, eles não entendem a procedência do baralho cigano. Claro que eu entendo que baralho cigano em religião é uma coisa. Porque em religião tem ali um mentor espiritual, que muitas vezes pode ser Oxum, pode ser Ogum, isso e aquilo, e que joga com baralho cigano. Mas a origem verdadeira do baralho cigano é dos ciganos, né? Então, ou seja, assim, a pessoa que é cigana, ou então a pessoa que tem acompanhamento cigano religioso, pode muito bem jogar sem ter esse famoso axé, sem ser pronta na religião. Então, isso é um grande tabu ainda, sabe? Pro pessoal da religião. A gente... tipo, fica se fechando diretamente, justamente por não entender. Mas precisa ter uma mediunidade pra jogar? Com certeza, isso influencia bastante. Uma pessoa que não tem, por exemplo, eu não posso pegar o baralho aqui e jogar. Ou
a gente pode ver se tu tem mediunidade. Daí é que tu, assim, olha, o baralho cigano não é a interpretação das cartas. Ajuda um pouquinho, mas não é só isso. Tu tem que ver aquela carta e tu tem que ver aquela carta ao todo. Automaticamente, um mentor espiritual vai estar ali para te sentir a energia, principalmente, e aí tu falar o que realmente está acontecendo na vida daquela pessoa. E eu consigo, através do nome completo e data de nascimento, sem conhecer ninguém. A gente faz uma jogada do espiritual, né? E do espiritual, eu vejo o que eu posso falar para aquela pessoa ou não. Porque não é chegar, falar que a pessoa vai morrer, falar que a pessoa, sabe, um monte de desgraça para a pessoa. Querendo ou não, isso vai influenciar futuramente no livre-arbítrio. A gente é responsável também pelo que a gente fala para as pessoas. Sabe, eu faço psicologia também, então eu tenho essa empatia. Quando eu vejo alguma coisa ruim nas cartas, talvez não é a hora certa de contar para essa pessoa. Sério? Ou eu vejo, né, uma outra forma, né, de contar. Então, mas você acha que se você vê algo e não contar, a mediunidade não vai te cobrar isso lá na frente? Cobra na frente. Porque, tipo assim, tudo que a gente faz, a gente é responsável pelas nossas escolhas, somos responsáveis pelo que a gente fala para outra pessoa. Se eu falar alguma coisa hoje que vai te ferir, por exemplo, tu vai ficar, enfim, com depressão, isso e aquilo, dependendo do que eu falar, Sim. eu vou ser cobrada lá na frente, porque eu causei dor. E essa questão de cobrança, ela vem naturalmente. Quando vê assim, olha, tu tá mal de dinheiro, some teu dinheiro de uma hora para outra, dá problema no carro, dá problema disso, dá problema daquilo, e tu já tá pagando pra algo, sabe? Que tu falou ou fez pra outra pessoa. Mas quando você fala, você só tá transmitindo, você não tá criando nada. Mesmo que seja ruim, que você fale uma coisa ruim pra pessoa e ela se sinta muito mal e venha ter uma depressão em decorrência da notícia que você passou pra ela. Você não pode mentir. Eu não posso mentir. Ser responsável também. Exatamente. E eles vão te cobrar de que forma, se você falou e a jamais pessoa ficou mal? Eu vou mentir no meu jogo de cartas. Jamais, porque eu jogo com muita responsabilidade. Mas sim, não é a hora de falar para aquela pessoa. No caso, eu vejo muita morte de parente. Entendeu? A vovozinha lá tá quase morrendo. Eu vejo, nossa, tu tem uma senhora idosa em casa. Eu tô vendo aqui, sim, eu tenho, não sei o quê. Daí eu falei, então ela tá com problema no pulmão. Isso acontece muito. Eu consigo ver o órgão da pessoa. E ela fala, nossa, como é que tu sabe disso? Não sei o quê, não sei o quê. Não, eu sei porque eu tô vendo aqui. Eu consigo enxergar isso. Tá, então eu vejo que ela precisa de um tratamento assim, assado. Não sou médico, mas eu te aconselho a ir no médico. Aí já teve relatos de gente que foi no médico e realmente achou o problema no pulmão. Veio o feedback, me agradeceu. Então, tudo isso, sabe, são formas, né? Mas depois daí eu falo, não, tem risco dessa pessoa, né, vir a óbito, mas já faço um preparamento. Só que tem gente que é muito direto, entendeu? Abre as cartas ali e fala, tu tá isso e aquilo outro. Ou então te julga por tu ser assim, ou assado. Isso não é legal, porque quem somos nós para julgar a outra pessoa, né? Então, precisamos ter aí um equilíbrio. Quando você tem alguma doença dessas, que você consegue perceber, identificar o órgão, e a gente falando de espiritualidade... Existe cura espiritual? Você consegue direcionar para isso também? Sim, conseguimos redirecionar para isso também. Assim, falando espiritualmente, tá? Hoje eu entrei para uma casa de religião já faz mais ou menos uns 3 anos, com um problema em um órgão meu. Então, isso a gente é a nação Ijê e Ijexá, né? Com o Keto aí, ó. Enfim, a gente fez uma troca de vida, né? A gente fez uma troca de vida, teve todo um ritual e tudo. Eu me curei, fiquei com o útero novinho e folha. Caramba, o que é uma troca de vida? Olha, uma troca de vida, na verdade, é um ritual, sabe, que tu faz. É o nome do ritual. É um ritual que tu faz.
Tu oferta e aí tu troca um órgão por o do animal. Caramba. Você faz com animais esse ritual. Eu não faço, mas eu tenho uma casa que faz. Isso. Eu recebi essa troca. Tem um divisor de águas, assim, porque eu acredito que quando você começa a fazer, igual a gente estava falando no começo, cidade pequena e tal, o pessoal começa a julgar. Mas eu acredito também que se em algum momento você começa a fazer e tudo que você tá falando tá sendo validado e acontece, aí as pessoas começam a te olhar de um jeito diferente na cidade também, né? Sim, agora, nossa, pessoas que falavam mal de mim, ó, quando falava assim, nossa, olha lá, cartomante o quê? Começavam a rir, isso e aquilo, mas daí começaram a ver os feedbacks. São muitos feedbacks, muitos. Mas como é que foi essa... Todos os dias. Então agora eles já estão me olhando com outros olhos. É porque quando começou, você era uma farsa. E agora não, agora você é real. Pra eles eu era uma farsa, entendeu? Porque como assim, quando eu comecei, eu vou ser bem sincera, quando eu comecei na pandemia, eu estava passando por um momento bem delicado da minha vida. Bem delicado mesmo. Quem me vê assim, linda, arrumada, isso e aquilo, tô sendo nem um pouco modesta, mas é verdade. Mas eu passei muito trabalho na vida. Questão assim de fome mesmo. E eu precisava de uma renda. Então, assim, recebi um chamado da espiritualidade mesmo para começar a fazer vídeos. Pra começar, porque a minha mãe, ela sempre jogou cartas, né? Desde sempre, sabe? É uma questão, assim, de família mesmo. Pra ver, enfim, quanto que ela vai sair, se vai ser boa a festa, isso e aquilo. Então, desde pequena, já tinha uma sua história não é uma história de 3 anos, na verdade. É de muitos anos, é desde pequena, gente. Desde pequena, vocês não estão entendendo. Sei lá, eu fico bugado, assim. Eu vou te falar o que as pessoas vão pensar a hora que eu vi. Tipo, pô, mas sua mãe, mesmo jogando cartas, você desde pequena, e ela chegou nessa situação de vocês passar fome, entendeu? As cartas não mostraram um caminho pra vocês? Na verdade, a gente não chegou a passar fome, a gente chegou a passar necessidades, quase fome. Entendeu? E foi nesse problema, tipo, por último, que minha mãe ficou desempregada, enfim, tava tudo assim. Aí eu peguei, dobrei o meu joelho, orei muito, porque antes de tudo é Deus. É Deus, antes de tudo é Deus. E aí eu pedi assim, eu preciso de um caminho. Aí veio isso na minha cabeça, Isa do Oriente. Assim, pela própria cigana mesmo, a minha espiritualidade. Aí eu pensei assim, nossa, eu vou criar um perfil no Facebook. Era pandemia, eu vi um monte de gente caracterizada de cigana, isso e aquilo, mas não estava caracterizada. Eu fui normalmente eu mesma. Comecei a jogar carta, ali por jogar, sabe, ao vivo para as pessoas. E as pessoas começavam a comentar, nossa, super certo, tu tá lendo super certo, parece que tu tá aqui na minha casa, como que tu sabe só, eu nunca te vi na vida, a gente nunca se viu, e tu tá acertando tanto. Aí eu ficava, né, aí elas me chamavam no particular, começavam a compartilhar, me indicar isso e aquilo, e aí no início eu tinha até um receio de pagar a consulta, de cobrar a consulta, na verdade. E aí eu comecei com R$30. Você começou fazendo, você pediu o quê? O nome e a data de nascimento da pessoa? Nome e data de nascimento. Era uma live e a pessoa, nome completo, data de nascimento. Eu ia lá, jogava as cartas sem nunca ter visto a pessoa e falava exatamente o que ela estava passando. Mas você falava o que você realmente estava vendo ali. Realmente era uma leitura que você tem. É uma leitura através também dos meus guias, através também da minha espiritualidade, da minha cigana. Pra você começar a fazer a leitura, você tem que fazer uma oração específica? Quanto tempo de preparação você tem para começar? Sim, é uma preparação. Não é assim, a gente sentar aqui e começar a jogar as cartas. Claro que antes de vir pra cá eu já tinha feito uma preparação, eu orei, eu acendi uma vela, sabe? Eu sou totalmente cuidadosa com os meus clientes, totalmente responsável, porque querendo ou não eu vou estar entrando no campo espiritual deles e eu vou estar vendo o que de fato está acontecendo. Você acha que tem alguma revelação que, sei lá, espiritualmente nunca vai ser passada pra alguém?
Olha, eu acho que essa questão... Eu acho essa pergunta interessante, na verdade. Eu acho que essa questão de morte, sabe? Essa questão de morte, porque fulano vai morrer, fulano... Sabe? A minha espiritualidade, ela não permite, sabe? Eu falar isso. Sabe? Quando que vai morrer? Apesar de eu saber. Sim. Apesar de eu saber. Eu sei de todas as pessoas que vão morrer, eu sei de tudo. Você já viu a De sua? olhar ou de Olhar e bater? sentir. Mas você já viu a sua? A minha? Já. Você já sabe quando você vai morrer? Já. É longe? É longe. Vida Que longa. a mãe tá isso, não, você já mata a mãe antes da hora. Não, mas é Fazer muito sucesso, se Deus quiser. Não, mas aí pra saber isso aí, você precisa do nome da data de nascimento Nome, ou só data de de olhar? nascimento. Mas eu não olho, gente. Não olho. A minha espiritualidade não permite. Porque por que eu vou deixar a pessoa nervosa, sabe? Por que eu vou deixar a pessoa apreensiva, mal com aquilo? Não, entendeu? De forma alguma. Você sabe que de um tempo pra cá, até dentro do podcast mesmo, eu fiquei um pouco capcioso, assim, de falar a data do meu nascimento pras pessoas, sabe? Tem gente que não gosta. Eu vi que isso é um dado importante da sua vida, que você tem que ter um cuidado de revelar, assim. Por quê? Muito. Eu só sinto isso, sabe? Eu não sei o tá porquê. certíssimo. Eu não sei o porquê. Na verdade, eu olho pra ti e eu enxergo uma espiritualidade muito grande em ti. Até mesmo pra tu chegar e me perguntar isso, porque isso, na verdade, é uma pergunta muito importante que poucas pessoas fazem. A data de nascimento, ela é muito importante. Só que assim, olha, assim como existem pessoas boas nesta vida, existem pessoas más. Existem pessoas que vão jogar com a tua data de nascimento, nome completo, pra fazer uma mandinga pra te colocar alguma praga, sabe? E aí começa a dar tudo errado. Começa a dar acidente, começa a dar problema financeiro, começa as coisas quebrar em casa, sabe? Mas existe isso, isso é um dom de Deus... Isso é um dom que Deus te deu. Como que você vai manipular isso pra fazer uma coisa melhor pra pessoa? Então, como? assim, olha, assim como tem muitas pessoas boas no mundo, existem muitas pessoas más. Assim como existem pastores bons, maravilhosos, eu sou apaixonada também pela igreja. Existem pai de santo ruim. E pastores ruins também, né? Existem. O nosso mundo tá cercado de pessoas boas e pessoas ruins. E essas pessoas, na verdade, falando agora de religião, tá? Falando de afro, essas pessoas, elas ficam totalmente, como é que eu vou te dizer assim, querendo ostentar, querendo a ostentação, sabe? A gula vem em primeiro lugar. Então, o que acontece? Recebe o financeiro, né, ali o dinheiro pro trabalho, por exemplo, pra matar a pessoa, sabe? Pra deixar a pessoa sem dinheiro, pra destruir família, separação de casal. Eu já vi de tudo. Tudo que vocês possam imaginar. E funciona? Funciona, entendeu? E essas pessoas que fazem isso, vocês acham que não vão pagar? Que vão pagar. Mas É porque eu acho que Deus é muito grande, sabe? Eu não faço essas coisas. Acho que Deus é muito maior, assim, Deus sabe? é muito maior. Acho que você tá com Deus no coração, mandinga nenhuma pega em você, assim, sabe? Olha, pior que pega. Mas não vai te derrubar, tu não vai cair, entendeu? Deus é maior que tudo. Eu cheguei nesse podcast e desde o início eu falei, sabe, a minha fé é em Deus. Então, pode até balançar, pode até as coisas dar errado, sabe? Mas quando tu dobra o joelho, tu lê uma Bíblia antes de dormir, tu pede com fé que aquilo seja quebrado, é quebrado. Você consegue ver nas cartas se a pessoa tá sendo atrapalhada? Tipo assim, mano, alguém tá fazendo um trabalho aqui contra. Ó, aqui, ó, tem um baralho de cada, entendeu? Tem alguns baralhos específicos. Eu jogo com baralho cigano, tá? Mas o baralho cigano, ele me mostra tudo. Aí tem o baralho dos orixás, que eu não posso jogar na linha ali dos ciganos. Eu não posso falar de orixá, enfim, de jeito nenhum, porque a minha cigana detesta. É por conta de uma ordem. Por conta de uma ordem, porque as coisas têm que ser organizadas, gente. Então ali, olha, nos orixás eu consigo ver o órgão, consigo ver, tipo, tudo. E aí também tem o tarô da velha cigana, que é o nome. Da velha cigana, que eu consigo ver como que foi feito essa magia. E, gente, é uma coisa, assim, que eu não tô falando de boca pra fora, eu tô falando com evidências.
Tipo assim, de eu falar pra aquele meu cliente, aquele meu consulente, que foi feito assim, assado, jogado no cemitério. A cliente, ela foi no cemitério, foi até no cemitério. E tava lá, a magia. Puta. Um bife ali, todo cheio de agulha, e o nome dela no meio, pra separar ela do marido. Caramba. Entendeu? E ela falou. E ela falou ali, olha. E ela falou ali e ela me falou: Isa, você estava certíssima, tá aqui a foto. Sabe, eu tô chocada contigo. Como outras previsões também que me chocaram muito ainda. Nossa, eu vejo de tudo. O que foi uma coisa que chocou mais do que isso aí? Você viu um bife num cemitério cheio de agulhas fincadas nele. Porque, tipo assim, olha. Assim, eu respeito, tá, gente? Eu respeito as religiões, não tem nada a ver. Só que, assim, olha, essas pessoas, elas fazem para o mal. Tipo assim, olha, vai lá, crava um bife, sabe? Chega lá no cemitério, fala lá com Egum e fala assim, olha, fulano de tal, com a data de nascimento tal, que por isso que eu falei que é muito importante, tá te mandando isso, tudo cheio de espinho. Agora tu vai lá e cobra do fulaninho. Entendeu? Caraca. Faz o redebuliço. Só que, quando a pessoa sabe que ela tá sendo magiada, isso perde as forças. Aí, o Egunzinho vai lá, começa, sabe, no ouvidinho. Sabe? Ai, faz isso, não sei o quê, faz não sei o quê. Às vezes, agora falando em relação à amarração amorosa, que mais tem. As pessoas me procuram pra fazer. Eu não faço amarração amorosa, gente. Eu não faço qualquer coisa assim. Eu faço coisas pra dinheiro. Pra prosperidade, movimentação e saúde. Ponto. É as únicas coisas que eu faço. Pro bem. Mas por que você não faz um pro amor? O amor faz bem, pô. Ah, o amor faz bem. Amor forçado, né, maluco? Mas amor forçado não dá. Não vai ser forçado, vai acontecer naturalmente. Você só vai despertar o cupido da pessoa. Que não como acontecer naturalmente se você vai forçar, despertar o cupido? Mano, é forçado, cara. Olha, cada pessoa tem um livre-arbítrio. A gente fala assim, olha, de predestinação. Predestinação é aquela pessoa que está predestinada a passar pelo teu caminho, a passar por ti. Entendi. Só que muitas vezes tu não vai ficar com essa pessoa, sabe? Porque essa pessoa, ela fez outro caminho, ela escolheu outra coisa. E tá tudo bem. Então, quando a pessoa me pergunta no jogo de cartas, eu vou ficar com aquela pessoa ou não? Tipo, tu tem que ser muito sincera. Olha só, meus clientes. Vamos ler um aí ao vivo aqui. No grupo ali, que eu tenho um grupo do WhatsApp. Tu tem que ser muito sincera pra falar, olha, a missão de vocês já acabou, não tem mais o que fazer. Mas aí, quando eu vejo que tem, sabe, ainda caminho, é recíproco, vou lá acendo uma velhinha pra mãe Oxum e peço. Sabe? E aí eles... Você faz essa parte, por exemplo, quando você vai lá e acende uma velhinha, você não tá ganhando nada. Essa seria uma ação altruísta só pra que a pessoa fique feliz? Eu não cobro pra acender uma vela, gente. Não cobro. Até porque a Umbanda, ela é a caridade. Ela é a caridade. Mas agora sim, olha, se a pessoa chegar pra mim e falar assim, eu ver que tem caminho realmente pra eles ficarem juntos, pra união ali, eu faço uma oferenda, sabe? Na linha branca da Umbanda. Sabe? A linha branca é a do bem. É a do bem, a linha branca da Umbanda. Que aí é aquela oferendazinha, eu cobro sim o meu valor. Por quê? Porque hoje em dia as coisas estão muito caras, gente. Sabe? A vela tá carinha hoje em dia. As frutas, tudo, né? Porque a gente faz um chá de frutas. E tem essa questão também ali do meio ambiente, né? Que é um tabu. Mas, assim, sou totalmente contra. Não sei se vocês já viram aqueles despachos. Já vi falar, assim, eu nunca vi nenhum, mas eu sei como que é. A pessoa faz o trabalho religioso, tá ali. Aí tem aquela questão de despachar nas matas, isso e aquilo. Só que tu tá poluindo o meio ambiente. Isso é grave. Mas quando você põe a fruta, caramba, não é? Quando tu põe a fruta, tá ok. Só que tem gente que, por exemplo, assim, vai fazer um axézinho pra mãe Oxum. Coloca espelho, coloca aquilo, coloca plástico. Vão ficar, ó, um tempão. Então, assim, a gente tem que ter certo cuidado e não poluir o meio ambiente também, né, gente? Quando você faz consciência na hora de fazer a macumba.
Da hora, eu nunca tinha pensado nisso aí, não. A gente precisa ser consciente das coisas que a gente faz. Algo que tá fazendo pra natureza, né? Natureza. Mas sabe que eu fico bugado às vezes com isso aí também, pelo seguinte, eu já vi muita gente que tem um dom divino, assim, né, e a pessoa não cobrou. Eu não cobro. Já vi até um senhor uma vez que me ajudou com uma dor nas costas. E foi muito foda, assim, que ele só pôs a mão em mim. E aí voltou minha coluna. Eu falei, e aí, quanto que é? Vou pagar o quanto você pedir, porque resolveu uma dor, né? Você quer livrar da dor. E ele não quis cobrar. Ele falou, não vou cobrar, porque a partir do momento que eu cobrar pra fazer isso, eu vou esquecer como que faz. Deus vai me tirar esse dom. Tudo bem, tudo bem. Com certeza. A gente pega um médium... acho que um dos mais famosos do mundo, que é Chico Xavier. Sim. Né, que foi um cara que doou a vida dele pro bem do próximo. E tudo bem. Agora, eu tava pensando assim, pô, se eu tiver um dom muito foda... mano, eu vou cobrar. Assim. Eu me sinto no direito de cobrar, assim, se eu tiver um dom muito foda, assim. Não necessariamente... eu preciso fazer tudo de graça e tá tudo bem, não, entendeu? Eu entendo isso que você fala, até porque assim, só você vai ter um entendimento do que você possui. Não sei isso, sabe? Entendeu? Porque você vai ter um entendimento, você vai cobrar ou não. É lógico que a partir do momento que você tem um dom, você tá mais elevado espiritualmente, e aí você consegue entender o porquê desse dom, eu acredito, né? Olha, e falar, se eu cobrar, eu vou perder? Não, se você cobrar, você vai perder. E não, então beleza, então não vou cobrar. Mas se eu cobrar, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Você, né, viva a sua vida. Eu acredito muito nessa questão de humanismo, entendeu? Eu sei as pessoas que têm dinheiro e eu sei as pessoas que não têm. E eu, assim, olha, em questão de saúde, aquela pessoa que não tem, eu faço, sabe? Como agora, semana passada, tem uma cliente minha que ela descobriu câncer, que eu já havia falando pra ela, inclusive, que era pra ela ir no médico, que ela iria passar por um grande tratamento em 2023. Ela está passando por esse tratamento. E eu falei assim, eu não vou te cobrar. Entendeu? Eu vou jogar pra ti, eu não vou te cobrar. Mas agora, quando tu tiver a condição, eu quero que tu oferte aí, olha, uma cesta básica pra mim dar pra outra pessoa que precise, porque lá em Charqueadas também tem algumas zonas, assim, de vulnerabilidade. Em todo lugar tem, né, gente? Então, é preciso a gente separar isso. E essa questão de cobrar, gente, hoje em dia tudo tá caro. Sabe? Tudo tá caro. Vela tá cara, sabe? Bandeja tá cara. Então, assim, a gente perde tempo indo lá, sabe? Jogando pra pessoa, fazendo a oferenda, depois o despacho, que nem eu já falei, deixo muito bem claro, eu tenho pavor, assim, de pessoas que sujam o meio ambiente com plástico, né? Então, tipo, são coisas, assim, que dá pra gente manipular, né? De forma consciente. Quando você faz despacho aí de você colocar as frutas, por exemplo, quanto tempo ele tem que ficar lá? Tem um tempo? Essa fruta depois ela some? E se alguém for lá e comer essa fruta? Ela entorta? Olha, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu fui fazer um despacho lá com frutas e tudo pra minha cigana, que eu sou apaixonada. Então, eu tenho ela, assim, com cristais, com incenso, sou apaixonada, prosperidade, coisa assim, bem, bem neutra. Então, eu fui lá, fiz a entrega, e a primeira coisa que apareceu foi um cachorro. O cachorro foi lá e comeu, saiu com a maçã na boca. E aí, tá tudo bem, mas eu coloquei ali, minha consciência tá tranquila. Sim, então, assim, o importante é a gente ter essa consciência, sabe? Do bem que a gente tá fazendo. Tudo que a gente coloca energia positiva, por mais que seja uma oferenda simples, mas tem amor ali. Sabe? Vai dar certo. Mas eu falo que é o seguinte, por que eu te perguntei dessa oferenda? Se eu achar uma oferenda lá, por exemplo, com uma maçã, uma banana, eu vou ali e acho que lá, pô, tô com fome, vou comer aquilo. Não vai me fazer mal nenhum. Porque só lá que se a gente, por exemplo, chutar lá uma vela, porque tem a do mal. Sim, um tem a bicho do mal. morto ali, sei lá.
Se você chega, por exemplo, e chuta aquilo lá, que você fica manqueba. Olha, coisa assim. Que nem eu falei anteriormente, depende das intenções de cada pessoa. Entendeu? Se tu tá com fome e quiser lá comer a maçãzinha ali que tá na natureza, ok, entendeu? Né? Come. Não vai fazer mal. Vai fazer mal pro estômago, né, gente? Porque, enfim. Mas, assim, depende das tuas intenções. O cachorro, por exemplo, que foi lá e pegou a maçã, sabe? Não tinha intenção ruim. Então tá tudo certo, tá tudo bem, gente. Você é cigana, Isa? Não, eu não sou cigana. Pô, mas pra mexer no baralho cigano, não tem que ser cigano. Pode ser cigana, mas não, eu tenho espírito cigano. A minha família tem descendência de cigano, mas eu não me considero uma cigana. Por quê, gente? Quando a gente vai falar de etnia cigana, a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muita responsabilidade. Uma pessoa que não é cigana, e por mais que ela tenha descendência cigana, ela não pode chegar aqui e dizer que tem. Hoje em dia, a gente tem a Confederação Cigana. Inclusive, eu sou assessora de governo, trabalho com uma cigana, inclusive. Ela é ativista. A gente fez também uma exposição falando da etnia cigana, porque hoje em dia, assim, as leis são muito precárias. Esse povo, ele ainda está numa fase de se incluir na sociedade. Hoje em dia, sabe, eu não sei se algum deputado estiver assistindo isso e tudo, façam leis para os povos ciganos. Para os indígenas, inclusive, eu faço bastante previsão sobre isso, sabe, desde o ano retrasado, enfim, vou falar depois isso. Precisa ter esse discernimento, porque vai surgir uma lei que isso é crime, porque apropriação indevida de cultura é crime. Sabe, tu tá te apropriando de algo que não é teu, por glamour, entendeu? Eu jogo cartas, não sei o que, eu sou cigana. Não, tu não é cigana. Tu tem espírito cigano. É uma entidade que morreu, que foi cigana, ok, tá? E aí, se tu quer colocar ela na Umbanda, ou se tu quer cultuar ela de outra forma, aí é contigo. Só que assim, o que acontece, tem gente que joga cartas e diz que é cigano. Você acha que isso é um problema, então? Isso é um baita de um problema. Eu falo baita porque eu sou gaúcha. Sim. É um baita de um problema. Porque tá fazendo uma apropriação cultural? É uma apropriação indevida de cultura. Isso é crime, gente. Porque o que é os ciganos? Tem ciganos, os calons, tem diversos grupos de ciganos hoje em dia. E a realidade dos ciganos, tá muito longe desse glamour, tá muito longe de tu colocar um monte de moedinha, de tu jogar carta e dizer, eu sou cigana tal, não sei o que, tá muito longe. Eles moram em barracas, algumas ciganas, inclusive, são estupradas. Tem estupro, eles vivem de andarilhos, assim como tem ciganos, hoje em dia, bem-sucedidos, porque tem, né, ciganos bem-sucedidos, tem outros que não, sabe, vivem como andarilhos. Mas o cigano, e a realidade é muito diferente, né, gente? Para um cara ser cigano mesmo, além da família, ele tem que manter a tradição, vamos pensar, morar cada dia em um lugar, porque isso era uma característica do cigano, né? Não ter andarilhos. uma moradia fixa. Exatamente. Ele vivia de acampamentos. Exatamente. Então, para ele ser cigano de verdade, ele, além de ser um cigano, ele tem que mudar sempre ou não precisa? Olha, ele não precisa mudar, só que vai ser muito difícil se ele mudar. Por quê? Os ciganos, eles vivem em grupos. Eles vivem em grupos. Esses grupos, geralmente, eles têm ali envolvimento com a Confederação Cigana do Brasil, que está sempre em ativa, sabe? Vendo, né, quais são as famílias. Hoje em dia, sabe, eles conhecem quem é cigano apenas pelo nome, sabe? E consegue ali puxar todo um histórico. Essa questão que tu me perguntou agora, se eles conseguem sair, sabe? E ter vida digna, isso e aquele outro, é muito complicado, porque alguns deles não têm nem identidade, sabe? Então, é um assunto, assim, de política pública, que eu tenho certeza, segundo aos jogos que eu faço, isso vai vir à tona,
tá? Vai vir à tona e os ciganos, eles vão ser incluídos e vai ter mais políticas públicas para esses povos. Assim como agora está tendo dos indígenas também, que eu gosto muito de falar sobre isso. Nossa... Fala então. Mas você tem das sangue crianças de índio, indígenas. então? Índio sim, índio sim. Índio sim. Você sabe de que tribo você veio? Olha, o meu avô era o José da Silveira. Tem lá o histórico que a minha tataravó, bisavó, ela era índia. Sabe? Então tem toda uma história ali, eles eram índios. A bisavó da minha esposa também era índia, foi pega no laço. Verdade. Uauá, não é? Foi laçada. O meu também acho que no Brasil... Mas eu não cultuo esse negócio de índio e tudo, não. Eu tô vivendo minha vida tranquilamente. Acho que no Brasil quase todo mundo tem uma restinha É diferente o processo de tentar ler a vida de uma pessoa pelo nome, data de nascimento, e o processo de tentar ler um assunto, por exemplo? Olha... A conexão, como que funciona isso aí? Eu acho que eu entendi o que tu quis me perguntar. É assim, olha... eu não... É tipo assim, ó. Como assim? Falar de mim falar ou do falar Robertinho do ou falar do Brasil, por exemplo. Tá, não. É diferente o processo de conexão? Olha, cada pessoa tem a sua maneira de se conectar com a espiritualidade. Sim. Eu consigo fazer previsões também, como eu já fiz, do Brasil. Também já fiz várias previsões do Brasil. E também com os índios, com os indígenas, com as terras Yanomamis, com tudo aquilo que aconteceu e tudo que tá, sabe, acontecendo Você já ainda. tinha previsto que já estava tinha previsto. Fome, isso foi há muito tudo? tempo. Tá lá no meu TikTok. Foi há muito tempo mesmo que eu previ. E esse assunto de índio, ele nem tinha vindo à tona ainda, sabe? E assim, olha, os meus guias, todos eles têm uma conexão muito grande por criança. Eu sou apaixonada por criança. Porque, assim, a cigana que me acompanha é a cigana sulamita. É uma cigana parteira, sabe? Então, ela me mostra muito, sabe, coisas que vai acontecer com criança. Então, a maioria das minhas previsões, elas são com crianças. Você já viu ela fazendo um parto? Não. E a gente vai conseguir cuidar melhor das nossas crianças? Ela é um espírito. Como é que eu vou ver ela fazendo um parto? Não sei, ela te fala, mostra tudo aí, vai que ela... A gente vai conseguir cuidar melhor das nossas crianças? Olha, muito difícil com tanta coisa que tá acontecendo. Eu previ a questão das crianças Yanomamis. Já vou chegar nesse outro assunto. Mas eu previ as crianças Yanomamis, que muita criança ia passar fome, muita criança ia desencarnar por esse ano. Dei o dia, sabe? E falei também, prestem muita atenção, até abril eu vejo 2 invasões em escolas. Teve uma invasão terrível lá em Santa Catarina, Blumenau, o nome? Eu fiquei sabendo da invasão, mas eu também não me da recordo, invasão. mas foi... Morreu, sabe? Lá em Santa Catarina. Morreram muitas crianças, Você sabe? tinha previsto isso Já aí? tinha previsto, porque é perto ali, né? Ali do Rio Grande do Sul e tal. E aí eu consegui prever. Só que assim, olha, já era muito tempo e eu acertei até o mês, entendeu? Então ela me mostra muito. Outra coisa, gente do céu, envolvendo criança, é o tráfico. Vocês não têm noção de quanto de mãe que me procura pra saber onde que o filho tá, se o filho tá em algum lugar, se o filho já morreu. Crianças desaparecidas, gente. Isso é muito importante. Eu vejo por sonhos também, sabe? Então, a coisa assim, o sonho pior que eu tive, que era pesadelo, na verdade, não era um sonho, foi o desaparecimento de uma criança. E lá eu via nitidamente a criança desaparecida. Só que essas crianças, eles chegavam, roubavam essas crianças. E aí, a cigana, ela me mostrou nitidamente onde estavam essas crianças. E essas crianças, elas estavam em casas abandonadas. Sabe aquelas casas que ela, tipo assim, deixam e ninguém vai lá, ninguém visita mais? Sabe? Casa que ninguém tem acesso. Vai lá, eles
trancam no quartinho, eles, enfim, eu vi nitidamente, e nesse sonho elas me pediam socorro, e eu fui, sabe? Você Nossa, conseguiu ver por que eles consegui prendiam as crianças? ver Era pra o rosto de vender? cada Não, criança. Mas era pra vender? Era Tráfico. pra tirar órgão? Cara. Tráfico. Pra, Isso é uma mão coisa... de obra escrava, pra Gente, órgãos, pra pornografia. Tráfico de órgãos, pornografia e também arrancar os cabelos pra fazer aplique depois de morta, né? Daí eles vendem tudo o que vocês puderem imaginar. E isso daqui é uma coisa, é bem forte. É o meu primeiro podcast, eu quero deixar já registrado que isso vai acontecer. Vai ser descoberto uma grande quadrilha, sabe? E muita gente envolvida. Até mesmo gente, assim, de política. Que eu acho que até mesmo já, sabe, de deputado e coisa assim envolvida. Alguma coisa, sabe? Alguma coisa que vai ser tirado também, porque do governo atual. Vai ser envolvido nesse tráfico de crianças. Só que assim, olha, nesse tráfico de crianças também tinha do governo passado. Tinha gente envolvida do outro governo também. É uma rede, um sistema que já está acontecendo há um sistema. Tempo já. Só que assim, olha, é uma coisa que é muito... Como é que eu vou te dizer? É muito interno, sabe? Existem outros países também. Existem outros países que eu não vou citar nomes, outros presidentes também de república que inclusive já andaram, sabe? Com garotas de programa, mas não, era tráfico. Então, para esse ano de 2023, vocês vão ver muita coisa disso. Então, a previsão que eu fiz, na verdade, com os indígenas, exploração sexual, ok, já está acontecendo. Essas previsões já há muitos anos atrás eu já tinha previsto sem nem saber, entendeu? Tá lá no meu TikTok, quem quiser ver. Mas essas questões de tráfico é uma coisa muito pesada que vai acontecer. Então, o que acontece? Essas crianças, eu quase me emociono quando eu falo disso, porque é uma coisa muito real. Essas crianças, elas ficam em casas, o cara, ele vai lá, as crianças roubadas, vai lá, ele verifica, né, segundo a espiritualidade, verifica aquelas crianças e escolhe a que ele quer. Só que de tempo em tempo, eles mudam para outras casas. E eu consegui ver direitinho onde que era, nitidamente. Sério? Você consegue descrever no Brasil, o lugar? Consigo descrever direitinho o lugar. Como tá? que é o lugar? Direitinho. É um lugar, assim, olha, com muito mato. Só que antes, me parecia assim, olha, eu não sei se era uma cidade riozinho ou falava em rio, sabe? Porque era um rio, que era uma divisa bem grande, e aí era mato, 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 e aí tinha casa, caindo os pedaços. Era tipo uma mansão, uma casa, só que era muito abandonada, gente. E eu via nesse sonho, sabe, as crianças lá, e elas com muitas drogas, e crianças jovens, que eu via, assim, olha, até mesmo de 9 anos até, sabe, 20 anos de idade. As crianças eram muito. Essa casa você consegue ver se se eram tipo 2 andares, se tem uma piscina no fundo, a cor da casa. Não consegui ver se era piscina, se tinha piscina, mas eu conseguia ver nitidamente a cor assim da casa. Era meio que ela se deteriorava, sabe? Meio esbranquiçado. Aí tinha umas outras cores também dentro que já estava se deteriorando. Via também, tipo assim, eram vários quartos. Alguns tinham também algumas chaves, né? E eles separavam as crianças que eram menor, né? Assim, bem mais nova. E as outras crianças que tinham, que eram mais velhinhas, assim, tinham 16 anos. Eles separavam. Só que assim, olha, eles mudavam de local em 3 dias, uma coisa assim. E nesse sonho, esse pesadelo que eu tive, eu acordei chorando porque era muito nítido. E eu pedia, pelo amor de Deus, pra mim parar de ter esse sonho. Mas eu tive, assim, 2 semanas direto. A mesma coisa, com criança e tráfico. Então, a minha cigana, ela me mostra muita coisa. E aí... E o propósito disso aí, você conseguiu entender? O que mais que você tem que fazer? Olha, o propósito é, assim, olha, eu ajudar essas mães a encontrar os seus filhos. Sabe? Através da espiritualidade. Esse é o propósito. Mas você acha que Tem se uma uma mãe que mãe... perdeu o filho entrar em contato com você,
falar o nome do filho, a data de nascimento, você acha que consegue ajudar melhor? Consigo, com certeza. A minha cigana, ela é muito protetora das crianças. Muito, muito, Qual que é o nome da sua cigana? Sulamita. E ela é um espírito, a Sulamita. Você conversa com a Sulamita o tempo todo? Olha, eu não converso o tempo todo com ela, mas assim, a gente tem uma relação, sabe? A gente tem uma relação. Nos meus jogos de carta, que nem a gente tava falando antes, tem toda uma preparação. Eu peço a ela, sabe, que me dê clareza, que me mostre o que eu preciso ver, respeitando as limitações de outra pessoa e respeitando o livre-arbítrio de outra pessoa. E como que você conheceu a Sulamita? Olha, tem uma história, assim, olha, muito linda com ela. Muito linda, muito linda. Porque... assim, desde pequena eu sonhava com uma mulher. Ela tinha cabelo longo, cabelo preto, e eu não sabia quem era. Tipo, era tipo assim, desde uns 6 anos de idade, eu não sabia quem era. Mas às vezes ela aparecia toda de branco, e às vezes ela aparecia com um vestido rosa, outras vezes vermelho, e sempre com um laço aqui assim, sabe, vermelho. E aí, até então eu não acreditava muito nessas coisas, mas eu ficava assim, apaixonada e tudo. E aí eu fiz uma viagem no Rio, foi em 2018. Eu tinha feito uma viagem pro Rio de Janeiro, foi eu e a minha mãe. E aí eu tava passando, fui comprar naquelas feirinhas, aquelas coisas que tem produtos. E aí passei e uma mulher me atacou. E ela falou assim, nossa, tu tem uma cigana linda, ela tá aqui do teu lado. E ela é assim, ela tem um cabelo preto e ela tá sempre te protegendo, ela usa uma pulseira vermelha, exatamente do sonho. Aí a mulher aí eu falei assim, olha, não, exatamente, realmente eu tenho uma cigana. Já outras pessoas já me viram com ela também. Nem sabiam que eu era de espiritualista, nem sabiam de nada. E elas me viram. Então, eu sou muito devota, né? Sou muito devota também de Santa Sara Kali, que é a padroeira aí dos ciganos. Sou muito... E aí você foi mais atrás ainda. Mais atrás ainda, porque eu sempre soube que era ela, sabe? Que tava junto comigo, sempre soube. E aí começou a vir essas visões, eu fui atrás da história dela, sabe? Ela veio, ela se revelou, ela falou que ela era cigana sulamita. Enfim, aí eu pesquisei a história dela, é uma cigana... Como que você começou? Porque você começou jogando uma carta pelo Facebook sem a espiritualidade ser ativa. Você tinha espiritualidade, já tinha espiritualidade. Mas você não sabia que tinha. Não, eu já tinha espiritualidade. Você já sabia que tinha? Já tinha. Quando que foi que você sentiu sua espiritualidade? Desde 2015 que eu senti de verdade, mas desde pequeno eu vi que tinha alguma coisa diferente, porque com 4 anos de idade, eu revelei pra minha mãe assim, mãe, eu sonhei que eu tava no mar e eu vi uma mulher, tipo assim, vestida de azul e ela tinha um cabelo muito comprido. E a mãe falou assim, nossa, tu tá sonhando com Iemanjá. Depois daí eu sonhava bastante com o Omolu, porque o Omolu é um orixá da cura. Né? Então, tipo assim, e a minha família, ninguém é espiritualista, sabe? São tudo totalmente de boa, assim, sabe? E aí, quando eu tinha 15 anos, eu procurei a espiritualidade, procurei me informar mais e tudo, e foi aí que eu comecei a jogar cartas. Só que eu jogava cartas, o pessoal ali, tipo, da minha família e tudo, e começava a acertar. Meu Deus, como é que essa menina acerta? É tão nova. Aí, na pandemia, eu pensei assim, vou jogar carta. Vou jogar carta, tô precisando de dinheiro, se foi, e tá me trazendo um retorno muito bom desde então, sabe? Muito bom. O que foi a primeira assertividade que te deu notoriedade? Que você acertou e o povo viu e falou assim, pô, vamos buscar aquela menina aqui ali, sabe? Alguma coisa que deu uma virada de água ali. Olha, a questão dos indígenas. Foi o primeiro grande acerto, assim. Foi a questão dos indígenas. Assim, olha, deixando bem claro que a minha abordagem, ela é diferente de algumas cartomantes, de algumas tarólogas. Eu não faço previsões, assim, tipo... sabe, pra gente, ou então falar coisa que não deve por causa que a minha espiritualidade não permite. Então, de vez em quando, eu faço uma previsão que outra que a minha cigana me mostra. Então, primeiramente, foi dos indígenas, e aí, de vez em quando, eu faço com alguns famosos que, assim, eu gosto, eu simpatizo, eu acompanho.
que foi a da VTube, inclusive, que eu fiz uma previsão para ela quando que quando que o bebezinho dela ia nascer. E coincidentemente ele nasceu 9 de abril e eu fiz a previsão 9 de abril. Só que assim... Caramba, mano, você acertar no alvo, né? Não é acertar o alvo. Só que assim, eu fiquei um pouco insegura pelo que eu tava vendo. Eu falei ainda, ó, ela vai nascer de cesárea. Talvez ela nasça de cesárea, eu falei assim pra ela no vídeo. E ela, porque ela queria parto normal e tudo, eu falei que ela não ia conseguir, que ela ia nascer de cesárea, mas que ela ia ser muito iluminada, enfim. E aí, realmente, o bebezinho nasceu de cesárea, 9 de abril. Só que aí eu fiquei um pouco insegura, sabe, ali, porque a gente tem esse friozinho na barriga, é normal. Aí eu falei que por esses dias, hoje é 9 de abril, pessoal, e ela tá vindo à Terra. Não acertar ou não acertar, porque violino, né, cabeleiro? É uma coisa que eu fico pensando também, porque... Já tava predestinado pra ela. Tipo, sei lá, eu acho que quem faz isso também quer ter um reconhecimento, né? Pô, eu... né, tenho uma mediunidade, eu quero ser reconhecida por essa mediunidade. E aí você poderia muito bem, vou acertar um negócio aqui que vai impressionar as pessoas. Vai mais do que a gente... nascimento de um filho. Não. Mas a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? Tipo, e as pessoas querem muito acertar. A gente já teve com médios aqui que falou, vai acontecer isso com cantor com o nome G, o avião vai cair, a pessoa assim, vai Eu tenho uma abordagem diferente, né, como eu havia falado pra vocês. Não julgo essas pessoas que fazem isso, cada pessoa tem o seu trabalho e sua abordagem. Mas a minha espiritualidade, ela não permite fazer esse tipo de previsões. Não permite. Então, por isso que eu gosto de fazer, assim, com cantores e atrizes que eu simpatizo, sabe? De vez em quando. Você tem uma empatia ali. Que eu tenho uma empatia, de vez em quando eu faço. Mas a minha, sabe... O meu foco, na verdade, é atender as pessoas que não têm condições. Qual que é o cantor que você mais simpatiza hoje? Ai, é difícil. É difícil. Eu gosto do Zé Neto. Gosto bastante dele. Eu gosto da Anitta. Bastante da Anitta. Bastante dela. Você viu a Ana Castela chorando? Você viu a Ana Castela chorando? Porque a Anitta seguiu ela. Pois é. Olha... Ela chorou, falou, a Ana Castela tá hypada, né? E a Anitta seguiu ela lá, ela chorou, falou, gente, olha aqui, eu sou fã demais. Eu gosto muito da Anitta. A Anitta é muito foda, né, cara? A Anitta tem uma história foda. Eu admiro as pessoas que elas começam por baixo. Ela é muito foda. E assim... Ela pode ter os problemas dela, ela pode ter os defeitos dela, como todo mundo tem os seus defeitos, ninguém é perfeito. Mas a Anitta, ela começou desde baixo, sabe? Então eu admiro essas pessoas que lutam, que trabalham, sabe? Que ficam dia e noite, que não querem, na verdade, se acomodar. Porque a moral é tu não te acomodar. Mas o que você conseguiu ver pra Anitta? Pra Anitta, olha, eu vejo muita coisa boa pra Anitta. Vejo muita coisa boa pra Anitta. A gente pode tirar as cartas depois pra ela também. Mas eu vejo... Você sabe a data de nascimento dela? Não. Aí a Anitta eu jogo pelo nome mesmo. Dá pra fazer pelo nome. Dá pra fazer. Eu joguei uma vez só pra Anitta, na verdade. Dá pra fazer porque Anitta... Dá pra fazer pelo nome, o nome da Anitta é Anitta? Não é Anitta. É um outro nome lá. É Larissa. Larissa, É Larissa. Você consegue fazer pela visão da pessoa, vamos pensar assim. Assim, essa questão assim de evidência. Tem dias que tipo, a evidência não é a hora que eu quero. Acionei a evidência. Vou olhar uma foto, vai acontecer isso. Não, entendeu? Não, a minha evidência não é assim. Aflorada. Tem dias que tá mais aflorada, como a questão dos sonhos, sabe? Tipo assim, tem meses que, tipo, eu não consigo, enfim... prever algumas coisas, sabe? Porque não é quando eu quero, é quando precisa. Entendi. Sabe? É quando tem aí um chamado e quando realmente precisa. Quando eles me falam alguma coisa. Você falou de taróloga e ler cartas que são diferentes. Qual que é a diferença e qual que você usa? Olha, eu gosto muito de tarô também. Né? Tem o tarô das bruxas, que eu gosto bastante também. E é tudo diferente isso aí. É diferente. O tarô, na verdade, é mais vinculado a um estudo, né? Que tu faz. E tem gente que dá curso. Eu acho super legal, sabe? Super legal mesmo. Inclusive, eu
tenho várias clientes que são cartomantes, que são videntes, que são taróloga, que se consultam comigo. Sabe? Então eu respeito todos os tipos de trabalho. Mas isso não é igual o jogo do bicho, não. É porque, olha aqui, você sabe como é que funciona o jogo do bicho? Você vai numa cidade pequena, o cara faz uma aposta pequena ali. Esse cara da cidade pequena do jogo do bicho aposta no jogo do bicho do cara maior do que ele. Porque se o cara acertar... Não é assim, só grandes apostas. Vamos pensar, o cara da cidadezinha pequena lá da sua cidade, alguém vai lá e aposta 50 mil no macaco. Ele fala, puxa, se der 50 mil no macaco, eu não tenho dinheiro pra pagar esse cara. Aí ele vai e aposta 50 mil no macaco no cara lá da capital, que é um cara mais rico. E assim vai fazendo. Né? Porque se der a assertividade, um paga o outro. Um circuito. Você acha que quando uma taróloga vai consultar com você, ela não passa suas dicas pros outros? Não. As minhas dicas pros outros? Não. É assim, não, ela tá maior do que eu, deixa eu ver com ela, eu vou falar e depois eu leio aqui, ó. Eu leio pra mim dessa semana, você lê pra ela lê pro outro. Ai, olha, assim, olha, no jogo de carta existe muito essa questão de individualidade. O que é falado ali, fica ali. Inclusive, já atendi, tipo, cartomante, taróloga, muito mais famosa que eu. Vou dar um exemplo. A Chaline, ela é minha cliente. A Chay, ela começou junto comigo na pandemia no Facebook. Junto comigo. Daí ela fez a previsão lá, ela acertou, ela ficou famosa. E ela é de Erechim também, ela é gaúcha, assim como eu. E aí, desde então, ela... Acho que ela acertou da Marília Mendonça primeiro, Marília Mendonça. E aí, ela se consultava comigo, porque ela via minhas lives e tudo, ela falava assim, Isa, eu vou ficar famosa. Eu falei, com toda certeza, tu vai ter muita fama, tu vai ter muito dinheiro e tu vai conquistar um público muito grande. Falei pra ela assim. Que legal. Então, mas vocês trocam, tipo, não tem informação, mas vocês trocam, sei lá, algum tipo de oração, alguma coisa, fala assim, isso aqui me dá mais força ou não? A gente não tem esse tipo de troca, tipo assim, eu jogo pra ela. Eu jogo pra ela, assim, quando ela precisa. Já joguei, tipo, umas 4 vezes no início que ela tava começando e agora alguns meses atrás. Que quando a pessoa é famosa, recebe muito haters também, né? Então é uma coisa que eu preciso também me preparar, é tudo no tempo da espiritualidade. Mas assim, uma pessoa maravilhosa, gosto muito dela. Você não tá preparada pra isso ainda, não? Olha, meu espiritual tá se preparando ainda. Eu acredito que eu tô mais preparada que antes, sabe? Porque assim, olha, no meu Instagram tem aquelas pessoas que riam de mim, né? Porque tá começando, não sei o quê, porque ela quer dar uma de blogueira, que ela Você lia todos esses comentários? que ela quer dar uma de cartomante, que ela quer dar uma... Mas não, gente, esses comentários, até mesmo maldosos, me impulsionam, me dão forças pra me conquistar o que eu quero. E eu acho que tem que ser assim. Eu tava vendo esses dias os comentários, por exemplo, a Chay teve aqui, né? E aí, esses dias eu tava lendo os comentários no vídeo dela. E tem, do mesmo jeito, tem muita gente que admira ela, segue ela. Tem muito hater. Muito mesmo. Sim. Sabe? E os caras são extremamente agressivos, Exatamente. assim. Eu não sei se seria bom pra ela ler esses comentários, do mesmo forma pra você. Eu não sei se seria bom pra você. Tipo assim, olha, eu tenho certeza que vai acabar a nossa live e alguém me fala assim, pô, pede pra ela o número da Mega Sena, então, entendeu? O pessoal faz isso. Pede pra ela o número da Mega Sena, já que acerta demais. Aí eu falo assim, ó, vai lá nos meus feedbacks e vê tudo que eu já acertei. Porque assim, eu falo pra vocês, gente, o meu público, eu tenho uma outra abordagem, que nem eu falei. A Chay, ela tem a dela, eu admiro ela. E eu tenho a minha, que são formas diferentes de jogar. E a minha abordagem é assim, olha, desde o consulente mais pobre até, sabe, o político mais rico, até o empresário mais rico. É aquela mãe que tá aflita com o filho porque ele tá na cadeia, sabe? E ela não consegue, enfim, tirar ele de lá, ela sofre. Aquele marido que pegou uma pena alta e ele não cometeu aquele crime, ou às vezes cometeu, sabe? Então são famílias.
sabe? Mãe, gente com problemas financeiros, gente com problema de saúde, até mesmo famosos, até mesmo empresários ricos, milionários, né? Que eu tenho cliente hoje, graças a Deus, de todos os estados e também internacional, que querem saber como é que vai fazer para administrar os seus bens, para administrar o financeiro. Aí a gente fala, vamos marcar um jogo do financeiro, para a gente ver quais os teus caminhos e qual caminho é mais vantajoso de tu seguir e o que vai acontecer. E a gente marca esse jogo, e tanto que aí eles sempre me dão aí um presentinho quando eu acerto. Geralmente eu sempre acerto. Cara, então, você tava falando assim, para uma empresa você consegue, porque são caminhos, são sugestões, na verdade, que você entrega para a pessoa, né? Os melhores caminhos para ela seguir. Você trabalha no governo que você tá lá, então não tem errado os caminhos, porque você mostra para ela o melhor caminho lá na... Olha, na Secretaria de Governo? Olha, assim, a Secretaria de Governo de lá é pequenininho, sabe? O pessoal não dá muita bola pra isso. E eu procuro, ao máximo, me manter, sabe, fria nessa questão de política, sabe? Fria nessa questão de político. Então, quando querem falar de política, o deputado vai lá, faz uma consulta comigo, e a gente vê o que vai acontecer, mas principalmente qual o melhor caminho dele seguir. A gente mostra os caminhos e através do livre-arbítrio dele, ele vai escolher. Mas é muito importante aí ter esse redirecionamento. O que o pessoal mais procura? Para que tipo de financeiro. Financeiro é o que a pessoa mais sofre financeiro. Hoje. Financeiro e amor. Porque se a pessoa não tá bem no amor, algumas pessoas são assim, se não estão bem no amor, não vai ter aquela, como é que se diz... aquela motivação de conquistar o financeiro. Por quê? Porque fica com depressão em casa, chora, esperando o marido voltar, ou querendo aquela pessoa que... Enfim. Então, eles me procuram para amor e financeiro. Quando? E principalmente homens se consultam muito comigo. Porque assim, olha, se o homem, hoje em dia, ele não tiver um financeiro bom, eles geralmente não querem namorar. Sabe? É uma loucura. Porque assim, olha, 60% dos meus clientes são assim. Ele fala assim, Isa, mas como é que eu vou ter uma namorada se eu não tenho dinheiro? Se eu não tenho dinheiro. Aí entra aquela questão de parceria também, né, gente? Só arrumou uma namorada e ela vai crescer né, junto com você. Mas para o homem é sempre, né? Mas dá pra destravar mesmo essas questões financeiras, assim? Dá. Destrava muda mesmo. Muda. A minha vida, inclusive... tá mudando. Cadê? Deixa eu ver seus baralhos aí. Eu tô curioso pra ver. Eu trouxe alguns aqui. Precisa ter um pano, um manto, assim, por cima? Na verdade, precisa, tá? Mas hoje a gente tá aqui, eu pedi licença, tá? Tá tudo certo. Olha só que bagunça. E tem alguma coisa de pegar também? Não dá pra vocês pegarem. Não pode. Não pode? Não, só quando vocês escolhem os montinhos. Se vocês quiserem, a gente escolhe os montinhos. Com muita empatia, tá? Sim, Ó, esse daqui foi um dos meus primeiros tarôs. Esse daqui é o tarô da Bruxa Velha. Bonito esse, hein? É bonitinho. Mas geralmente eles estão bem desgastadinhos, tá, gente? Porque eu jogo um monte, então eu preciso, às vezes, ficar sempre energizando os meus tarôs. Algum aí foi herdado da mãe? Até tem, mas eu não trouxe. Tava muito acabado, de tanto jogar. Desgasta, né, gente? E a mãe? A mãe é sua fã? Ela acha que você joga melhor do que ela? Nossa, ela é minha fã número 1. E minha assessora também, né, gente? Realmente a menina tem um dom. Sim, eu já jogava, né? Ela joga. Te impressiona bastante. Muito. Legal. Esse daqui é o que eu costumo jogar, ó. Qual que é esse? Esse daqui é o baralho cigano. Tá. Tem vários aqui. E esse daqui é o dos orixás. Eu acho legal as imagens também. Então, quando você tem vários, cada um te mostra caminhos, ou se você jogar baralhos diferentes, pra mesma pessoa, ela vai mostrar o mesmo caminho? Assim, olha, é tudo a conexão que eu tenho com os meus queridinhos aqui. Eu jogo sempre com esse, com o baralho cigano. Quando o baralho... Opa, meu celular. Quando o baralho cigano me mostra, assim, nossa, precisa jogar uma coisa mais forte, precisa ver determinado feitiço, se tem alguém fazendo alguma coisa, aí eu olho nesse daqui, que eu consigo ver.
sabe? Pra saber o tipo, como é que foi feito, né? Que esse daqui é da cigana velha lá. E aqui é um baralho cigano, esse daqui é o mais tradicional que existe, né, gente? Que é esse daqui. É o mais tradicional. Também Legal. gosto bastante dele. Tem outros aqui. Esse daqui é o tarô das bruxas. Aquele que eu tava falando. Olha só que massa. O tarô das bruxas. Se alguém que não tem nada pega isso aí, ele só vai olhar as imagens, ele não vai conseguir entender nada. Não vai conseguir entender nada. Deixa eu ver aqui. Qual que é a pior carta? Uma assim, carta- que hora... o que Tem uma vocês- carta ruim que a hora que você tira. Ai, tem. Qual que é? Ai, olha, a pior carta pra mim, olha só, é do caixão, do chicote e das montanhas. As piores cartas. Essa. Caixão é morte? Não. Ah. A gente precisa, na verdade, entender, juntamente com a nossa mediunidade, o que representa cada carta, né? E o que o nosso mentor está falando Sim. naquele momento. Caixão nem sempre é morte. Chicote também não é castigo. Mas a gente precisa ver também a conjunção de todos eles, né? Porque o caixão, muitas vezes, ele está relacionado ao renascimento, né? A pessoa tá renascendo, Sim. né? Enfim, tem muita coisa. O que essa carta simboliza pra ti? O que tu vê? Putz, cara, eu tô vendo um negócio muito bonito aí. Apesar que... parece que é um paraíso. É um paraíso essa carta. Exatamente. É sobre isso. E esse número aí, o 20 aí? Esse número aí, o 20, esse daí é a ordem de cada carta. É a não ordem tem de quantos cada anos, carta. essa é a 20ª Tem gente carta que do olha baralho. também aqui, não sei o que, tu vai acertar no 20 na loteria. Tem essas coisas também. Sério? Qual que é o que você usa? Esse aqui. Não, esse que tá dentro da caixa é o que você usa mais. É o que eu uso mais, esse daqui. Ele é mais assertivo ou não? Não tem nada a ver. Todos são assertivos. Não, mas não eu tem gosto nada. dele, eu me conecto muito com o baralho Eu queria que você cigano, por causa da fizesse pra cigana. uma pessoa. Você faz? Faço. Eu só não queria falar o nome dela aqui. E eu preciso falar o nome dela aqui. Eu posso te mostrar o nome dela e a data dela. Pode me mostrar Pode o nome. ser? Gustavo de... Tá. Corta essa, tá? Essa parte depois. Não, tudo bem. Não tem problema, não. Gustavo. Olha, primeiramente que eu vejo aqui, tá? Eu vejo que essa pessoa precisa e já andou cortando algumas pessoas que não servem mais na vida dessa pessoa, sabe? Que não serve mais. Ou seja, pessoas que puxam pra trás. E ainda tem, sabe? E ainda tem gente assim na vida dessa pessoa, tá? Que a máscara vai cair daqui a 2 meses. Eu vejo aqui essa pessoa, tá? Tem aqui uma espiritualidade muito grande. E essa mesma espiritualidade eu vejo trazendo coisas boas, trazendo propostas para essa pessoa. Propostas incríveis. Até mesmo de viagem, tá? De mudança, só que vai depender dele, tá? E vai depender das escolhas dele. Aqui ele vai contar com uma mulher que vai ajudar bastante ele nessa trajetória. Aqui, olha, vejo caminhos incríveis e também ali, olha, um novo negócio acontecendo para ele. Só que assim, olha, vai precisar cortar essas pessoas da vida, tá? Porque assim, tem muitas sabotagens na vida desse homem aí. Mas aqui fala da fé, fala muito da espiritualidade. E que o que ele quer, aqui ele vai ter. E é uma coisa assim, olha, que ele leva tempo, sabe? Ele levou tempo para ter o que ele tem hoje, para conquistar as coisas que ele tem hoje,
sabe? E eu vejo aqui, olha, um futuro brilhante pra ele. Só que assim, corte de pessoas, tá? Que não precisa na vida dele, que puxa ele pra trás. E ele não precisa disso, porque ele é uma pessoa boa. Caralho, velho. Eu vou te falar. Gravei, você manda. No. Ele é muito querido, esse cara. Muito querido. Uma pessoa, olha, muito boa. E ele vai ter o que ele quer. Ele é muito querido. Tá. Realmente ele tá passando por um momento assim na vida dele. Mas, ó, esse momento Manda pra difícil... mim, que eu mandar pra ele, que eu ia mandar. Esse momento difícil que ele tá passando vai passar. Vai passar. Isso eu tenho certeza. E ele vai ter o que ele quer. Tá? Vai ter. Não Legal, vejo. cara. Pô, e é bem um momento que ele tá passando mesmo assim, sabe? Muito louco isso aí, velho. É. É foda. Muito louco, cara. Eu vi assim, é muito assertivo realmente. Partindo principalmente do assim, princípio de que eu ela sei- não sabe quem é, entendeu? Ela não sabe. Mas Aí assim, você fala Não sei muito mesmo. assertivamente do que... Você não sabe quem é, eu tenho Não. certeza que você não sabe quem é. Mas o... E olha que ela falou da mulher. Caraca. Você falou o que a Mas, gente assim, imagina, né? Além disso tudo que você falou, teve alguma coisa que você viu que você prefere não falar pra resguardar? Tem. Tem também. E é uma coisa Tem que eu não também. vou falar aqui, né, gente? Sim, Pra preservar, sim, né? Até porque, assim, né, pra preservar ele. Sim. Então, a gente não pode, tipo, sair aos quatro ventos. Eu jogo pra uma pessoa e eu não saio falando o que eu vejo, né? Então pra você outras sempre pessoas. usa a empatia Eu mesmo sempre na uso. hora de dar um Principalmente essa questão que eu faço psicologia, Uhum. entendeu? Então tem muito essa questão, às vezes eu fico, sabe, entre a ciência e o espiritismo, porque tem Sim. coisas que a gente não consegue, né, explicar, que acontece muito, então às vezes eu bato de frente comigo mesmo, mas no final sempre dá certo. Então eu uso a psicologia também com muita empatia pra fazer um diferencial, sabe? Pra falar realmente o que eu vejo e usando as palavras certas pra não ferir aquela pessoa, pra não traumatizar aquela pessoa. Porque hoje em dia tem muita gente, que nem a gente tava falando no início, né? Que traumatizam, que não querem jogar carta porque ficam traumatizadas. E não é, gente, não é. A gente precisa usar a espiritualidade ao nosso favor. Meu consulente que joga comigo, ele vai se sentir com certeza melhor nas minhas cartas, na minha jogada comigo. Porque eu não quero que ele saia do meu jogo com dúvidas. E eu quero que ele saia, acima de tudo, bem. Porque todo o caminho, sabe, por mais difícil que ele seja, eu tô num buraco, eu tô nisso, eu tô naquilo. Gente, sempre existe um caminho bom, sabe? Mais pra frente, quanto tempo, sempre existe, sempre existe. E é esse caminho que eu procuro mostrar. Como é que sua sabe? professora faz quando você conta pra elas que você tem essa Eles parte? ficam doidos, ficam Ela fala doidos. assim, isso não existe, você tá com um distúrbio Não. psicológico. Gente, eles ficam doidos. Porque assim, olha, Deus o livre, eu nem toco isso nos meus não colegas. curte. Não, porque eles já começam assim a me olhar. Eles têm pavor também de terapia holística. Terapia holística integrativa. Eles têm pavor. Então eles gostam da ciência, é a ciência. É assim. Mas assim, depois que eu me formar, deixando bem claro aqui, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, vou seguir aqui com minhas cartinhas, vou seguir com... Existe Sendo mais de um de- tratamento, né? Sim, Então, psicológico, você tem o tratamento espiritual. tem o tratamento espiritual, mas a psicologia eu quero seguir para outros caminhos. Psicologia de empresa, psicologia jurídica, que é uma coisa que eu sou apaixonada também. Legal, legal. Mas as cartas é uma coisa que eu quero levar para minha vida, porque é a missão que eu tenho aqui hoje e principalmente muita empatia e com as crianças, né? Sim, Que nem sim, eu estava importante. falando ali, porque é uma coisa muito séria, gente. Você não tem medo disso te atrapalhar nos seus relacionamentos, não? Olha, no início tinha, porque assim, eu saí de um ex-relacionamento, né, de um ex meu, e ele era uma pessoa totalmente limitada. Então, algumas vezes eu vejo que ele ficava incomodado, sabe? Incomodava, porque eu também jogava as Mas cartas ele e eu chegava via. a passar essa limitação pra você? Chegava, porque ele me proibiu uma época, não proibiu com essas palavras, mas ele me falou que não queria que eu gravasse vídeos nos stories, tanto que eu comecei só agora, sabe, de novo,
Então eu podia estar, tipo, muito famosa agora, muito. E aí agora estou com o meu atual, meu excelentíssimo, meu noivo futuramente. As cartas que te mostraram ele ou não? Olha aí, ó a pressão, É isso que eu falo, é foda, né? As atitudes dele. Meu noivo nossa. já, o cara, já, então tá bom, compra lá a aliança. Não, é assim, Mostrou. Eu vou viajar. Ah, vai viajar? Espera aí, deixa eu ver pra onde você tá indo. Deixa eu ver se você tá indo viajar ou se você tá indo acontece. pescar. Vou pescar Deixa eu ver com se os você meus vai amigos. pescar. Ah, vai pescar mesmo? Tá bom, não vou mais. Gente, mas é real isso. É. Vocês sabiam que um dia, olha só, a gente tá junto e tudo, mas ele trabalha e tal, eu trabalho. Aí eu entrei no carro dele, eu não sabia de nada. Eu olhei pra ele e eu falei assim, Marcelo, o dia que eu te ver, o dia que eu sonhar que tu tá colocando alguma mulher pra dentro do teu carro, ou essas coleguinhas tua, tá? Ou então saindo pra almoçar com essas coleguinhas, tá? Tu vai se ver comigo, falei pra ele. Vou fazer uma Aí, mandinga no ele você, ficou vermelho e falou assim, como é que tu sabe? Aí ele começou a me contar. Ai, não, aí amor. não, Marcelo, aí não. Toda mulher sabe essas coisas. Aí é a psicologia feminina, mano. Para. Aí ele, como é que tu sabe? Amor, mas eu fui, eu jantei com a fulaninha de tal, não sei o quê, mas foi pra comprar tua aliança, não sei o quê. Aí eu, tá, mas daí eu já cortei, cola. Porque eu penso assim, gente, não é uma questão de ciúmes. Eu não sou uma pessoa ciumenta, tá? Não, jamais, que é isso. Só de falar que a mulher vai andar no carro, Ah, eu acho que o espiritual não permite ciúmes, assim, né? Ah. Ciúme é um sentimento que não é legal. Ai, gente, todo mundo tem uma coisinha, né? Dentro da gente, não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos. A gente precisa lutar, assim, pra sermos o melhor possível. Só que essa questão aí, eu acho que é questão de respeito, sabe? Uhum. Porque lá é uma cidade muito pequena, entendeu? Então, qualquer burburinho, qualquer coisa vai chegar nos meus ouvidos. Mas ainda bem que eu tenho as minhas cartas, que daí eu posso ver tudo. Aí, vamos fazer alguma coisa pro nosso país aí, ver se a gente vamos enxerga fazer algo. aí. O que você me Deixa eu fala tomar aí? uma aguinha que Fica à eu sou vontade. muito Você quer que falante. pega mais alguma coisa pra você beber? Eu aceito mais uma aguinha, por favor. Põe no geral aí, Arthur. Vamos ver. Mandar boas energias pra Bota sair aí. coisas boas aí pro Brasil, né? Vamos. Eu sempre pergunto, porque é algo que me preocupa muito, assim, sabe? Vamos lá, gente. Vou jogar aqui. É a minha segunda jogada pro Brasil aqui no podcast de vocês, viu? Bom, Sério? que venham sério. boas energias. Porque no ano passado, eu já joguei bem no início do ano passado. E eu falei, o Lula, ele vai ganhar. Vai vir muitos problemas relacionados à criança. Vai vir muitos problemas relacionados também a sabe, invasão e coisas. Eu falei isso. Você acertou o Lula? Acertei o Lula e todo mundo me chamou de louca. Da onde? Bolsonaro, é 22, não sei o que, tu tá louca, bem capaz, não sei o que, não sei o que, não sei o Lá é que. tudo bolsonarista, né? Pior que é. Vambora. É. Vamos tirar aqui Luiz Inácio Lula da Silva. Salve o povo cigano, salve as caravanas ciganas, salve os espíritos ciganos. Os espíritos desencarnados ciganos. Vamos ver aqui. Espíritos ciganos. Luiz Inácio Lula da Silva. Previsão. Luiz Inácio Lula da Silva. Previsão. Tira 3 cartinhas. Quero que tu tire. Eu vou tirar? Tu vai tirar. Previsão. Olha só a responsa, mano. Luiz Inácio Lula da Silva. Muita mudança, tá? Vai sair, eu vejo aqui, olha, alguém de lá, do meio deles, sabe? Alguém importante que eu vejo também que tá metido com papéis e tá metido também a coisas obscuras que eu vejo. Eu vejo aqui, olha, a esposa dele, a querida lá, a Janja, ela ficando doente também.
tá? Aqui mostra ela ficando doente e ela pensando também em ir para outra área, sabe? E, enfim, lá dentro do governo deles. Eu vejo aqui, olha, ele com sérios problemas. Aqui fala bastante do coração, sabe? E fala bastante alguns ataques que eu vejo cardíacos, sabe? Já começando, já dando início. Mas não vejo, tá? Ele desencarnando este ano, tá? Não vejo ele desencarnando esse ano. Apesar de alguns probleminhas aqui que eu vejo, tá? Eu vejo aqui uma aliança muito importante com um homem que eu vejo de outro país. Opa, meu celular já tá caindo. Essa aliança eu vejo que vai trazer aí sérias polêmicas, tá? Porque esse homem, eu vejo aqui que vai estar envolvido até mesmo com tráfico, com criança, enfim, com mulheres, tá? Vejo a questão de violência contra a mulher sendo cada vez mais exposta, sabe? Mais vai vir à tona essas violências contra mulheres, tá? E com isso, aqui, olha, uma nova lei, ela virá em vigor, tá? Só que assim, olha, vai depender de muita coisa mesmo. Vejo outra escola sendo invadida, principalmente aqui em São Paulo. Tá? Mas assim, olha, isso tudo que tá acontecendo, tá? Eu vejo ali, olha, que vai dar uma reviravolta. Vejo também um político, tá? Aqui, esse político envolvido sabe, sancionar leis. E esse político eu vejo daqui de São Paulo também, tá? Sancionando uma lei ali, olha, que ainda está em vigor e que ele acha que não vai conseguir, mas ele vai. Vai ser essa questão que eu vejo também referente a mulheres, que vai ter dedo dele também, tá? Vai ter ali, no mínimo, eu vejo 3, sabe, deputados junto com o presidente atual. Outra coisa, sim, muita coisa que obscura, sabe? Oculta. Muita coisa oculta, eu vejo aqui. E assim, eu vejo um segredo envolvendo papéis que vai ser vindo à tona. Vai vir à tona esse segredo envolvido em papéis e pode colocar a presidência em risco, tá? Isso que eu vejo. Algo assim de papéis que vai colocar em risco novamente. E dá pra ver alguma coisa do povo brasileiro, assim, tipo, se a gente ou tem que tirar as cartas novamente, se, tipo, terras. Eu preocupo muito com fome, sabe? Falta de dinheiro pro povo, passando dificuldade, tem muito medo disso aí. Vamos ver aqui. Ó, aqui a fome já tá aparecendo aqui. Já tá aparecendo. Só que a fome aqui, olha, eu vejo em locais muito precários ainda. Tem ali, que a gente já viu, as terras Yanomamis. Tem a saúde também, né? Entrando ali em vigor, ajudando essas terras. Só que, assim, olha, tem que cuidar. Eu vou falar aqui, tá? Tem que cuidar para eles não ajudarem em primeiro momento e depois abandoná-los. Isso fala bastante aqui, sabe? Em questões que às vezes não aparecem em noticiário, sabe? Então tem muita coisa oculta ali envolvendo isso. Eu vejo uma questão também aqui, olha, já tá aparecendo para mim, algo envolvendo a rio. E esse rio, ele sendo vindo muito peixes, sabe? Mortos. Sabe? Muito peixe morto. Eu acredito que seja alguma coisa a ver com petróleo. Sabe? Questões a ver com petróleo. E aí, as pessoas que vivem disso, elas vão passar muito trabalho. Sabe? Porque hoje em dia tá tudo muito caro, entendeu? E tem gente que vive de plantação, tem gente que vive, sabe? Dessas pequenas coisinhas. Outra coisa, tá? A gente tá aqui na presidência do Brasil, só que aqui parece coisas do mundo, tá? Vejo realmente a falta de dinheiro, tá? Mais lá pra frente, tá? No final do ano. Uma questão de falta de dinheiro e também o presidente, no final do ano, indo para hospital. De 5
até o final do ano. De 5 meses até o final do ano, ele vai ir pro hospital, vai ficar acamado e por pouco não vai ser entubado. Essa é a previsão que eu vejo, tá? Mas depois ele vai virar à tona, eu vejo que vai dar tudo certo depois, sabe? Que não vejo coisas ruins, assim, mas vejo problema de saúde. Quer ver a fome? Quero. Vamos ver a fome. Algo que me interessa também. É um problema, né? É louco. Nossa. Fome. Crianças. Pessoas. A fome no Brasil. Fome no Brasil. Fome no Brasil. Fome no Brasil. Ó, vai faltar alimento. Vai faltar alimento em casa. Sabe, eu vejo. Eu vejo que no final do ano eles vão tentar, assim, olha, ao máximo, diminuir alguns gastos, sabe, para eles. Então, com isso, terá o aumento, sabe, de algumas questões. Outra coisa, o combustível, tá? Vai aumentar. Aqui já tá falando. Tá? Vai aumentar. E assim, olha, vejo muitos assaltos aqui, muitos assaltos. Então, tem que ficar de olho. Tá? Vejo também assaltos no supermercado. Ai, aqui já tá entrando um monte de coisa. Tá? Mas eu vejo ali, olha, a fome. Vejo crianças ali passando fome. Tá? Mas, ó, vão ir levando, ó, na medida que dá. Mas aqui, olha, a fome tá principalmente, que eu vejo, em locais que ainda, olha, vão descobrir referente à mata. Gente morando em mata, sabe, fechada. Então, eu não sei o que significa isso, mas aqui pra mim aparece uma terra aqui sendo descoberta, uma nova terra depois desse furdunço todo que aconteceu, uma nova terra ali sendo descoberta com muitas pessoas passando fome e necessidade. 5 meses. Um garimpo, será uma... um escravo numa fazenda. O garimpo, inclusive, eu acertei, tá? Ano passado eu fiz. Falando de terra. Eu não sabia de nada. Tá lá pra quem quiser ver. Não sabia de nada. E é uma nova terra ali que eu vejo, tá? E a fome, assim, olha, vai faltar coisa, tá? Vai faltar mantimento até o final do ano. Por quê? Eu vejo muitas forças, tá? Tentando vir até mesmo uma possível guerra. Só que essa possível guerra eu não vejo que vai ser nesse ano. Não vejo. Eu vejo que, sabe, é possivelmente, se não fizer as alianças necessárias. E aí, por isso que eu volto ali pra tiragem anterior, quando eu falei ali do homem e tal, que ele vai, que o presidente Luiz Inácio vai fazer aliança. Então, ele precisa pensar muito bem com quem ele vai se aliançar. E aqui fala, sabe, de outros políticos também, enfim, que eu vejo também que vão ter vitória e estão tentando, sabe, melhorar algumas leis e não consegue. E quando você acha que a gente vai ter paz aí? Consegue ver alguma coisinha? Tipo, vamos ver. A gente vai ter fartura, vai viver bem, o país vai crescer. Olha... Faz a não leitura, é possível, né? cara. Eu sei que é um processo de transformação, que a gente tem que sofrer e tal. Mas, cara, não é possível. A gente só sofre, velho. Assim, olha, o presidente, ele fica... Eu não sei se ele consegue ficar, sabe? Os anos de mandato. Anos. 4 anos, né? Eu não sei. Porque, assim, aqui me fala que ele tá muito velho. Preciso ser sincera. Tá, pra vocês aqui, ele me fala que ele tá muito velho. Então, eu vejo ele perdendo uma certa motivação por muitos problemas que chegam até ele e ele não consegue resolver por problemas de saúde, entendeu? Nisso, ele vai contar com outro homem, tá, pra ajudá-lo. Esse outro homem pode sim afundar o Brasil, sabe? E aí vai ter aí um impeachment dele,
tá? Eu vejo até ano que vem, janeiro, fevereiro do ano que vem, só não vai ter agora por pouco, porque assim, até o final do ano eu vejo algo, sabe, fazendo protestos e coisas. E aí, no ano que vem, eu vejo isso acontecendo. Eles vão pedir o impeachment. Não, aqui tá em segredo. Não sei se ele sai, tá em segredo. Mas que outro homem que eu vejo, uma pessoa nova, também não tão nova na política, mas já é conhecido, que vai ser o próximo presidente do Brasil. Tava ruim, parece que piorou. Não, acho que é legal, pô. Eu quero uma pessoa nova sendo presidente do Brasil, assim. É o outro sobre impeachment depois, velho. Vai um rolo danado, não? Mas assim, olha, Aqui no Brasil, vocês querem que eu impeachment é jogue com o foda, Bolsonaro? Acho que... Não sei se... O Bolsonaro já foi. Já foi. Eu acho que é alguém... Eu faria de algum eu não governador, gostaria sei de lá, ver, de tipo São assim, Paulo, Lula, Bolsonaro. Não, acho que fica não até sair meio... disso aí, talvez né? Sair, vamos sair da Paulo, política. Eu concordo com vocês, plenamente. Vê se o Flamengo vai ganhar um brasileiro aí. Palmeiras, Mundial. Pô, ia ser da hora o Palmeiras, o Mundial. Né? Nunca será, mano. Nossa foda, senhora. mano. E olha que a gente tá no colo, assim, né? No antro aqui do Palmeiras, né? Aqui é o lugar do Palmeiras. Eles acham que Mundial não, é muito pra eles. Pô, depois... O Palmeiras nem pode. Eu vou falar sério, gente. O Palmeiras nem pode ganhar o Mundial hoje. Se tiver oportunidade, ele tem que abdicar disso. Mas vai perder o maior meme do mundo. O Palmeiras não tem Mundial. Eles não podem acabar com a alegria que é o maior de milhões. meme? Cara, é legal mais do demais. que o Vasco, vice? O Vasco, não, o Mundial do Palmeiras é maior. Isso é mundialmente conhecido. Eu tô vendo que o podcast, o dia que ele for ao ar, as pessoas vão ficar com raiva da gente, porque Vai. várias pessoas vão mandar nome, data, ou quero saber do meu, quero saber do meu, quero saber do meu. E não... Aí eles brigam entre si, gente do céu, quando eu faço live, vira uma briga e eu tenho que parar a live. Gente, pelo amor de Deus, parem de brigar. Já tem, não, mas era minha vez, tu roubou minha vez, não sei o que. Gente, é sorteio aqui. Eu sou só uma. Toda live você faz a live? Eu faço live no TikTok. Primeiro eu comecei no Facebook. Comecei pelo Facebook, fazia as minhas lives lá. E aí tinha um alcance, assim, tinha uma plataforma que era mais ou menos 90 mil. Essa plataforma, ela foi derrubada. Entendeu? Foi derrubada, essa plataforma. Aí eu criei outra, foi derrubada também. Criei mais outra, sabe? O engajamento... sabe? Porque aí, tipo assim, parece que tinha que pagar, dar um valor pra que viesse, né, resultados. E aí, quer saber? Vou sair daqui, sabe? Tudo muito difícil. Já tive vontade de desistir, gente, sério. Você faz pra tomar algumas decisões da sua vida, por exemplo, até te agradecer mais uma vez, você veio lá do Sul, né? A gente tá aqui em São Paulo gravando, né? Faz parte, gente. Mas eu faço, a gente não pode ficar no mesmo lugar. Assim. Deixa eu ver aqui se vale a pena eu ir pra São Paulo fazer esse podcast. Olha, chego a fazer isso. Na verdade, eu tenho até então uma agenda aqui. Que eu vou fazer outras coisas também. Legal, sabe? legal. Pretendo ver também, conhecer pessoalmente alguns clientes meus. E outras coisinhas ali. E aí também o podcast de vocês. Pô, né? Eu vim aqui de coração aberto mesmo, porque eu acho que vai ser tá sendo, na verdade, uma experiência bem nova também pra minha carreira. Legal. Eu acho que vários podcasts vão querer sua participação. Sim, já foi feito outros convites também. Já tinham sido feitos outros convites, só que aí eu tava muito, sabe, não sabia se ia, se não ia, sabe aquele negócio de mesmice, de acomodação? Pô, e você tá preparada pra essa agenda, assim, que tipo, agora você tá em São Paulo, mas eu acredito que em breve vão te chamar pra... vem pra BH aqui. Com certeza. Vem pro Rio, eu amo viajar. Vem pro Espírito Santo, né? Acho que vai rolar isso aí, né? Com certeza. Assim, olha, tem gente que tem medo de avião, né? Morre de medo. Mas eu adoro. Eu adoro viajar, adoro conhecer pessoas novas. E hoje, graças a Deus, eu tenho, assim, olha, uma renda boa, sabe? Pelo trabalho que eu faço. Porque, assim, enfim, eu pego na quantidade mesmo, daquelas pessoas que realmente precisam e eu quero ajudar aquelas pessoas. Então, hoje também eu vou sair, já vou atender também no hotel algumas pessoas que querem me ver pessoalmente, tipo assim.
E é isso, tá sendo uma experiência bem, bem única pra mim. Pode passar mais um nome aí Claro. Vou te passar mais um nome no seu aberta. WhatsApp. Tá com o WhatsApp aí? Peraí, vamos ver Pra aqui. gente não expor a pessoa. Claro. Não, pode expor, fala aí. Se não falar, eu vou expor aqui. Não, faz isso não, Roberto. Você não é tão ruinzinho assim, né? Malzinho. Depois de ontem, que minha vida praticamente nome, acabou, eu quero acabar com nome levar de todo mundo solteira ou junto. nome de casada, divorciada e influencia? Solteira. Nome de solteira, né? Deixa eu mandar aqui. Pô, faz o meu aí, ó. Ontem eu fiz uma pegadinha com minha esposa, ela tá muito brava comigo, ela vai me perdoar. Vai sim. Bobeira. Ó, alguns agrados. Né? Ela vai perdoar, vai, leva um iPhone. Qual que é o que saiu agora? Nem sei. 14? iPhone 14. Tá, vamos embora. É uma mulher? É. Tá. Deixa eu ver. É todo o nome dessa pessoa. Esse é o nome inteiro dela de Tá. solteira. Ah, boa. Boa. Posso falar? Pode. Eu vejo que essa pessoa às vezes se sente sozinha. Hã? Eu vejo que essa pessoa às vezes se sente um pouco sozinha. Hum. Eu vejo aqui alguns probleminhas de saúde para essa pessoa, mas essa pessoa vencendo esses problemas de saúde, eu vejo aqui, olha, muita inveja e olho, só que eu vou te dizer uma coisa. É das próprias pessoas da família, sabe? Próprias pessoas da família que eu vejo aqui. Eu vejo aqui, olha, um avanço financeiro para essa pessoa. Sabe, mudanças para ela. Aqui tem que cuidar também, tá, com a mudança de humor dessa pessoa. Mudança de humor, porque aqui, olha, eu vejo algumas questõezinhas de oscilações, sabe? Às vezes acorda de um jeito, às vezes acorda de outro, tá? Mas é tranquilo aqui. Vamos ver aqui. Eu vejo que essa pessoa ela é muito preocupada, ela se preocupa o tempo todo com o futuro. Sabe, como é que vai ser as coisas, como é que não vai ser, sabe, já cortou muitas pessoas da vida dela, sabe, e hoje eu vejo aqui, olha, que a missão dela é cada vez mais tentar ser uma pessoa melhor, sabe, isso que eu vejo, tentar ser uma pessoa melhor, tentar evoluir essa pessoa, sabe, porque já passou muito trabalho, eu não sei como é que era a vida dela, no passado, mas eu vejo muito trabalho essa pessoa passou. Muito trabalho, até mesmo questões de família. Essa pessoa passou. E coisas bem delicadas aqui, hein? Mas eu vejo aqui, ó, transformações na vida dela. Paciência. Precisa ter paciência. Agora, essa pessoa precisa cuidar da saúde. Tá? Precisa cuidar da saúde. Eu vejo saúde física também, tá? E saúde espiritual. Isso que eu vejo. Mas, ó, uma pessoa que eu vejo assim, olha, vai prosperar, sabe? Vai prosperar ali aos pouquinhos, eu vejo, apesar de ter alguns probleminhas de saúde, mas, ó, coisas boas pra ela. Eu vejo muita ansiedade aqui, olha, pra ela, mas ela é muito amparada pela espiritualidade. Muito amparada mesmo, tá? Já fizeram assim, olha, na vida dela, no passado, lá atrás também, jogaram uma praga pra família, sabe? Eu vejo pra ela, assim. E essa pessoa, se eu pudesse definir ela é uma fênix. Podia. Eu filmei também, depois você manda. Hã? Filmei também, depois você manda. Bateu? Mas eu te mando. Bateu. Com certeza. É que eu não sei tudo, né, da pessoa. Mas do que eu sei, muita coisa. Até no caso do Gustavo, essas Não fala questões não, de praga, né?
que a gente sabe que acontece, né? Hoje tem muita inveja de todas as partes, todo né? lugar, gente. É possível, igual você viu aí, uma praga, por exemplo. Praga Você é de uma consegue pessoa... fazer algo pra ir quebrando isso? Claro! A gente faz oração, a gente faz prosperidade, a gente faz bandeja, a gente faz axé, a gente entrega nas mãos de Deus, sabe? E também outras questões também envolvendo a saúde, porque eu vi alguns probleminhas ali pra ela, mas passageiros, tá? Passageiros, eu vejo, tá? É uma pessoa, assim, olha, muito abençoada por Deus, tem uma espiritualidade muito forte, sabe? Muito forte mesmo. E essa questão de praga, que às vezes eu falo, é muito pior do que uma macumba, às vezes. É a inveja da pessoa, sabe? É a pessoa te desejar aquilo. Eu, por exemplo, assim, eu quero que a pessoa morra. Eu quero que aconteça isso, eu quero que ela vá à falência, eu quero que ela não tenha dinheiro nem pra comer, eu quero, sabe? Isso é praga, sabe? Você acha que acontece, assim, de forma tão Se a afirmativa, pessoa assim, não tiver dos fé em outros? Deus, acontece. Não, Se a mas eu pessoa falo não tiver. assim, você acha que existem terceiros que de forma tão afirmativa conseguem pensar isso sobre Tem alguém? gente muito maldosa que Fala assim, consegue. mano, eu quero que você passa fome, assim, eu quero que você quebra mesmo. Gente, assim, olha, vocês estão falando uma pessoa aqui que eu já atendi muita gente. Sim, Trocentas sim. pessoas, assim, que vocês não têm noção das minhas próprias consulentes, própria, né? Que não, graças a Deus não tem tanta gente ruim que se consulta comigo, assim, com pensamento ruim. Mas que chegou e falou pra mim, eu quero que destrua o relacionamento daquela fulana. Eu desejo, acendo uma vela todos os dias pra acabar com o relacionamento. Em caso de amor, assim, Sabe? quer dizer, amor não, né? Em caso, né? Em caso de Tem gente ruim, possessão, maldosa mesmo. isso aí a gente tá falando de relacionamento, né? É gente possessiva. Grande parte dessas pessoas, elas não têm amor próprio. Mas eu falo assim, de uma pessoa que, tipo assim, eu vejo que às vezes pessoa que mal nunca pegou na mão sente inveja da outra, entendeu? Nunca se relacionou, nunca conversou e mesmo assim sente inveja. Sabe o que é inveja? Inveja é aquela pessoa, ela te criticar. Falar mal do teu trabalho. Só que, na verdade, essa pessoa, ela queria estar no teu lugar. Existe essa concorrência, porque a pessoa, ela quer chegar antes que tu. Ou então, às vezes, não tem capacidade de fazer o que tu faz. Que aí inveja, fala mal do trabalho das outras pessoas. Isso acontece totalmente comigo, sabe? Só que a gente precisa filtrar se isso... Como que eu vou usar isso na minha vida? Se isso vai me abater, vai me ferir, vai me deixar acamada numa cama, ou eu vou ser mais forte que isso? Eu vou quebrar essa energia e eu vou em busca da minha evolução espiritual. A gente precisa ter esse discernimento. Então você acha que mesmo que a gente não consiga, tipo, vamos supor que tem uma pessoa que tá escutando esse podcast depois. Certeza. E essa pessoa não consegue falar com você. Ou não consigo falar com a Isa. Mesmo não conseguindo falar com você, essa pessoa tem que resgatar Deus na vida dela. Tem, com certeza. E pensamento, ela consegue quebrar isso sozinha também, se ela quiser. Eu vou ser bem sincera com vocês. Todos nós precisamos uns dos outros. O médico precisa de outro médico. Sabe? Todo mundo precisa um dos outros. A cartomante, ela precisa de outra cartomante pra jogar as cartas. Porque às vezes ela não consegue jogar pra si mesmo. Sabe? Porque confunde muito. Então, essa pessoa, às vezes, só tá precisando de um impulsionamento, de uma direção a seguir, sabe? Porque as pessoas, hoje em dia, elas são inseguras. Elas têm ali a faca e o queijo na mão. Mas, por exemplo, assim, tem uma família tóxica, sabe? Que torce contra. Ou amigos que ficam rindo, debochando do trabalho. Essa pessoa, ela fica enclausurada. Ela fica que nem um casulo. Então, assim, precisa sim desse impulsionamento, esse redirecionamento, uma consulta completa, dá pra ver os caminhos para essa pessoa, escolher o caminho tal, vai ser isso, escolher o caminho tal, vai ser aquilo, sabe? Então precisa esse redirecionamento, e através do livre-arbítrio dela, ela vai escolher o que é melhor para ela. Mas só uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, já muda a vida dessas pessoas, porque as pessoas hoje em dia, elas são carentes, sabe? Tem a depressão, tem a ansiedade,
tem uma família tóxica, sabe? O desemprego também tá grande, né, gente? Hoje em dia tem muito catador de lixo, muita gente pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo, sabe? Então, uns precisam dos outros. E a gente tá aqui nessa terra pra evoluirmos juntos. Somos todos irmãos. Então, um tem que ajudar o outro. Oh, fantástico. Pô, mano, é isso. Obrigado, viu, Isa? Obrigado mesmo, pelas coração. leituras, pela disponibilidade, pela dica, pela orientação espiritual. Capaz. Aproveita, hein? Parabéns. Depois a sua mulher vai brigar com você de novo. Você não aproveitou nenhuma oportunidade aqui, viu? Eu tô tranquilo já. Ela falou que a Bianca vai me perdoar. Vai sim. Gente, mas eu Valeu. gostaria de aproveitar aqui a oportunidade. Claro. Vou dar uma lembrancinha aqui pra vocês. para, pô. Olha obrigado. só. Não, isso daqui vai alavancar o negócio de Eu vocês. adoro Ó, lembrança. assim, eu comecei com essas velas aromáticas. Uhum. Então, o que que são essas velas aromáticas? Essas velas aromáticas, ó, elas têm o poder aí, olha, de trazer prosperidade pra vida de vocês. Amém. Tem um dia certo pra acender ela. Ela é de canela. Vocês já ouviram aquela questão, de soprar canela, isso e aquilo? Porque assim, sim, olha, é. nunca ouviram? Não. Eu Sério? já não, da canela, da Da prosperidade. prosperidade. canela? É, gente. Sim. Segunda-feira, segunda que vem, porque hoje é terça, eu quero, tá, que vocês soprem a canela, olha, da porta pra frente aqui dentro, Uhum. e vocês vão acender essa vela e vocês vão pedir prosperidade, vocês vão pedir um alcance nas redes sociais de vocês, e esse alcance eu garanto pra vocês que vai vir, tá? E Olha essa aí. vela é de canela. Então, o que que é a canela? A canela é a prosperidade. Tá? E ela tem um cheirinho de canela. Eu tô melhorando ainda nas minhas velas, tá? Você que faz a Deixa- vela? deixa eu Sim, ver, eu que posso- faço a vela. Aí sopra a canela da porta pra dentro do Isso, tá com o meu Cheiroso, nomezinho hein? aí, Isa do Oriente, porque eu estou criando alguns produtos só pra isso. Porque tem mulher, assim, olha, que quer despertar o brilho, sabe? Quer atrair o maridão, Caramba, sabe? bacaninha, Atrair o olha, amor, Aham. sabe? Então eu tô criando todos esses produtos, né, de velas. Que legal. E funciona, tá? É Pra eficaz. amor é outro sabor a vela? Eu faço de mel pro amor. Não, mas É? essa aqui é cheirosa. Cheirei pra você ver a cabeleira. Pô, adoro Não sei se cheiro de vocês gostam de canela. canela, Adoro- né? Mas então, eu... adoro. canela. Aham. Arroz uma doce. lembrancinha. Canela me lembra arroz doce. Te juro, cara. Adoro arroz doce. Eu tomo leite Bom, com muito canela. E Delícia. banana com canela. Coisa boa. Valeu, Parabéns, obrigado. Eu adoro obrigado banana com também. canela. Hoje É. eu comi banana com canela Pois é. no café da manhã. Essa de canela é prosperidade. Prosperidade. A E de vocês vão mel fazer é isso na amor. segunda-feira. Claro, Na claro. Vocês vão segunda-feira, marcar. tem um horário melhor ou não? Olha, assim, olha, de manhã cedo. De manhãzinho. De manhã cedo. Aham. Nunca assim. Eu Deixa ela prefiro queimar nunca até o fim. meio-dia e nunca. Olha, ela não vai queimar até o fim, porque assim, olha, demora tempo. Ah, Vocês tá. vão acender ela, assim, olha, por exemplo, vocês vão receber uma pessoa aqui. Tá na segunda-feira, tá? Vocês vão soprar a canelinha lá de vocês vão acender essa velinha e vão deixar queimar até o final do podcast. Entendi. Show de Entendeu? bola. Legal. E usar, assim, quando vocês precisarem aí, Uhum. mas traz prosperidade. Começou a apertar a correia, acende ela ali uma Acende horinha ali e e dá pede, uma... pelo amor de Deus. Já dá. Tá? Pois é, aí você tava falando, a de mel é amor e qual mais que tem? Ai, olha, eu tô fazendo. Tem a da saúde também, que é uma velhinha ali verde, Aham. sabe? E outras coisinhas que eu tô fazendo. Mas, Mas e que- vela, principalmente amor e principalmente dinheiro, que nem eu falei pra vocês. O grande problema das pessoas, amor e dinheiro. quem hoje em quiser- dia, quem né? quer te 80%. achar, vai aonde? Vai no meu perfil, Isadora Moraes. Isadora com Z e Moraes com I, tá? E no TikTok tá esse mesmo nome também, mas é com Z. Isadora Moraes Aham, com Z. com Z. Eu tenho que mudar algumas coisas ali, porque... enfim, eu tô tentando migrar agora o meu outro do Isa do Oriente, que eu tinha, que eu inventei lá no início, pro meu Isadora Moraes, que tem mais alcance, tem gente verificada, gente de tudo quanto é coisa. Legal, Jeito. legal. Valeu, e segue a gente também no canal de Cortes Podcast Três Irmãos, vai lá no Lixeira, tem muita coisa legal lá também. E no canal principal, claro que você já tá aí, então já clica para seguir a gente, vire membro, dá like,
chama seu amigo pra entrar, enfim, pode ser no Kawaii, TikTok, na NV99 você pega um emblema, onde você vê o podcast 3 Irmãos, fortalece com a gente tá precisando. Vai, Isa, obrigado mais uma vez, viu? Eu Portas agradeço. abertas pra você, sempre que você vier a São Paulo, Gente, quiser vir aqui. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade que vocês dão às pessoas que estão recém começando, porque a gente abre o perfil de vocês ali, tem muitos verificados. Mas Bacana. também tem gente que tá começando. Nada pra substitui um todo bom mundo. papo, entendeu? Então, Isso é que é ter um legal bom isso, papo, ter uma sabe? boa O conversa. tratamento pra todos iguais. Sempre, E isso vocês sempre, têm, tá? sempre. Muito, muito obrigada. Valeu, flui. Foi.